Você já parou para pensar por que algumas pessoas, aos 65 anos, esbanjam energia, enquanto outras se sentem exaustas? O segredo, muitas vezes, não está em remédios caros, mas sim no que colocamos no nosso prato. Hoje, não vamos falar sobre dietas rigorosas ou proibições. Vamos desvendar 7 regras de ouro simples para a alimentação após os 60 anos. São princípios básicos que ajudarão a se sentir mais disposto saudável e com o espírito jovem. E acredite, alguns deles realmente vão te surpreender. Vamos ser honestos. Com a idade, nosso corpo muda. Imagine que ele é um carro sábio, mas que já não tem a mesma velocidade de antes. Seu motor, ou seja, nosso metabolismo, começa a trabalhar de forma mais tranquila, mais lenta. Ele já não precisa de tanto combustível como antes. No entanto, ele precisa de um combustível de muito mais qualidade. É por isso que a alimentação que você estava acostumado aos 40 anos, pode já não ser tão eficaz. Isso não é motivo para pânico. É uma oportunidade de se reconectar com seu corpo de uma nova forma e dar a ele o que realmente precisa para uma vida longa e plena. Vamos começar pelo básico, pelo fundamento. A regra número 1 é: faça da proteína sua melhor amiga. Por que ela? Imagine que seu corpo é uma casa que você construiu durante toda a vida. Com a idade, alguns dos tijolos dessa casa começam a se desgastar e a se perder. Este processo é chamado sarcopenia, ou, em termos mais simples, perda de massa muscular relacionada à idade. É um fenômeno completamente natural. Mas os músculos não servem apenas para ter força e levantar pesos. Eles são como nosso cinto interno, que mantém o equilíbrio e protege contra quedas perigosas. São nosso motor metabólico, que ajuda a queimar energia. Quando perdemos músculos, nos sentimos mais fracos, cansamos mais rápido e até nosso metabolismo desacelera. A proteína, então, é como os tijolos novos e de qualidade que o corpo precisa para se reparar continuamente. Ela ajuda a retardar a perda de tecido muscular e a manter sua força. E aqui um ponto importante. Quando falamos em proteína, muitos logo imaginam um pedaço enorme de carne. Mas não é só isso. A variedade é imensa. Claro, carnes magras, como peito de frango ou peru, são excelentes opções. Peixes são ótimos, especialmente os tipos mais gordurosos, como cavala ou salmão, que também são ricos em ômega 3. Ovos são o padrão ouro de proteína acessível. E claro, os laticínios, queijo cottage, iogurte natural sem açúcar, kefir. Mas não se esqueça das fontes vegetais. Lentilha, feijão, grão de bico, ervilha, são uma mina de ouro não só de proteína, mas também de fibras saudáveis. Tofu, feito de soja, é uma excelente alternativa à carne. Mesmo em grãos como quinoa ou trigo sarraceno, há proteína. E um punhado de nozes ou sementes como lanche fornece proteína e gorduras saudáveis. Você não precisa pesar sua comida com precisão de gramas. Apenas estabeleça como meta adicionar uma pequena fonte de proteína em cada refeição principal. De manhã, um ovo ou uma porção de queijo cottage com seu mingau. No almoço, um pedaço de peixe ou frango. No jantar, uma salada com adição de feijão ou grão de bico. Esta regra simples vai ajudar você a distribuir uniformemente esse material de construção ao longo do dia e a manter seu corpo em excelente forma. Passemos para a segunda regra. Pode parecer incrivelmente simples, mas a sua importância só aumenta com a idade. Regra número 2. Beba água, mesmo que não tenha sede. O nosso corpo é uma máquina engenhosa, sabia? Com o passar dos anos, o nosso sensor de sede interno começa a falhar. Podemos precisar de água, mas não sentir sede nenhuma. O sinal de desidratação fica mais fraco e acabamos por ignorá-lo facilmente. Mas a água é muito mais do que um simples meio de saciar a sede. É um solvente universal e o transporte para todos os nutrientes que obtemos dos alimentos. Sem água suficiente, vitaminas e minerais simplesmente não chegam às células.
Imagine as suas articulações. Para que se movam suavemente, sem dor ou rangidos, precisam de líquido sinovial, uma espécie de lubrificante. E esse líquido é composto principalmente por água. Com a desidratação, as articulações começam a ressentir-se. O mesmo se aplica ao nosso cérebro. Sente um cansaço súbito, dor de cabeça ou aquela sensação de nevoeiro mental. A causa principal, muitas vezes, é a simples desidratação. O nosso cérebro é extremamente sensível à falta de líquidos. Apenas alguns copos a mais de água por dia podem melhorar visivelmente a sua concentração e memória. Além disso, a água é a principal aliada da nossa digestão. Ajuda a quebrar os alimentos e a prevenir a prisão de ventre, que, infelizmente, é um problema frequente. Então, o que fazer? Não espere ter sede. Crie o hábito. Comece o seu dia com um copo de água morna. Deixe uma garrafa bonita ou um jarro em um lugar visível, para que sirvam de lembrete. Beba pequenos goles ao longo do dia. Se o sabor da água pura o cansa, adicione uma rodela de limão, pepino ou algumas folhas de hortelã. Esta simples ação é um dos investimentos mais eficazes no seu bem-estar. E agora, a terceira regra, uma que é vital. Vamos chamá-la de a dupla inseparável. Estamos a falar do cálcio e do seu fiel companheiro, a vitamina D. Vamos perceber por que é que eles devem andar sempre de mãos dadas. Os nossos ossos não são apenas uma estrutura sólida e imutável. São um tecido vivo, que se renova constantemente. As células ósseas antigas são destruídas e novas são construídas no seu lugar. Com a idade, infelizmente, o processo de destruição pode começar a superar o de construção. Os ossos tornam-se mais porosos e frágeis. Este estado chama-se osteoporose e é perigoso pelo risco de fraturas. O principal material de construção para os nossos ossos é, claro, o cálcio. Todos sabemos que ele abunda em produtos lácteos, requeijão, queijo, kefir e iogurte natural. Mas também o podemos encontrar noutros alimentos. Por exemplo, em sardinhas enlatadas, que comemos com os ossos moles, em vegetais de folha verde, como couve ou brócolos, e também em amêndoas e sésamo. Mas eis o principal segredo. Por si só, o cálcio é bastante mal absorvido pelo nosso organismo. Ele precisa de um ajudante que, literalmente, o pegue pela mão e o leve para onde é mais necessário, nos ossos. E este ajudante indispensável é a vitamina D. Imagine que a vitamina D é a chave. Sem ela, a porta para o tecido ósseo, para o cálcio, simplesmente está fechada. Pode comer muito requeijão, mas se tiver deficiência de vitamina D, a maior parte desse cálcio precioso vai simplesmente passar em trânsito. Onde encontrar esta chave mágica? A sua principal fonte é a luz solar. A nossa pele produz vitamina D sob a ação dos raios ultravioleta. Mas, infelizmente, nas nossas latitudes, o sol muitas vezes não é suficiente, principalmente no outono e no inverno. Por isso, é importante adicionar à dieta alimentos ricos em vitamina D. Estes são, em primeiro lugar, peixes gordos, salmão, cavala, arenque. Também se encontra em óleo de fígado de bacalhau e nas gemas de ovo. Por vezes, o leite ou outros produtos são enriquecidos com ela. Portanto, lembre-se, cálcio e vitamina D são uma equipa. Ao garantir a ingestão de ambos os elementos, estará a construir uma base verdadeiramente sólida para a sua saúde. Continuando. Regra número 4. Faça amizade com a fibra. Mas o que é essa tal de fibra? Simplificando, a fibra são as fibras alimentares presentes nas plantas. Nosso corpo não consegue digeri-las nem absorvê-las, e você pode se perguntar, mas então, qual a utilidade delas? E é justamente aí que reside o seu grande segredo. Imagine a fibra como uma escova perfeita para o nosso intestino. Ao passar por todo o trato digestivo, ela gentilmente, mas de forma eficaz, varre e elimina tudo o que é desnecessário ou prejudicial. É a melhor forma natural de prevenir a constipação, um problema que, infelizmente,
é familiar para muitos. Um intestino funcionando regularmente é a chave não só para o conforto, mas também para a saúde geral, pois é assim que o corpo se livra das toxinas. Mas essa é apenas metade do seu trabalho. A fibra é também o alimento preferido das nossas bactérias intestinais benéficas. No nosso intestino vive um mundo inteiro, trilhões de micro-organismos que compõem a nossa microbiota. Quando os alimentamos com fibra, eles prosperam. E uma microbiota saudável significa um sistema imunológico forte, bom humor e até mesmo proteção contra certas doenças. E tem outro benefício muito interessante. Alimentos ricos em fibra exigem uma mastigação mais cuidadosa e demoram mais para serem digeridos. Graças a isso, nos sentimos saciados por mais tempo. Isso ajuda a controlar o apetite e a evitar lanches desnecessários, o que é crucial para manter um peso saudável. Onde encontrar essa escova mágica? A resposta é simples: em todos os presentes da natureza. São os vegetais: repolho, cenoura, beterraba. As frutas e bagas, especialmente se consumidas com casca, como as maçãs. Todos os tipos de leguminosas: feijão, ervilha, lentilha. E, claro, os produtos integrais: aveia em flocos grossos, trigo sarraceno, arroz integral e pão de farinha integral. Procure adicionar algo dessa lista em cada refeição, e seu corpo vai agradecer imensamente. A quinta regra não foca tanto no que comemos, mas sim no quanto. E o princípio é este: diminua as porções, mas não o prazer de comer. Lembremo-nos da nossa analogia com o carro. Se na juventude nosso corpo era como um carro de corrida, que demanda muito combustível, com a idade ele se transforma mais num sedã sábio e econômico. Ele já não precisa de um tanque cheio para uma curta viagem pela cidade. Nosso metabolismo desacelera e objetivamente precisamos de menos calorias para manter as funções vitais. Se continuamos a comer as mesmas porções que comíamos aos 40 anos, o excesso de energia inevitavelmente será armazenado na forma de peso extra, e isso representa uma carga adicional para o coração, vasos sanguíneos e articulações. Mas a ideia de comer menos frequentemente causa desânimo. Parece que teremos que nos sentir constantemente com fome. Mas não é nada disso. E aqui está um truque genial e incrivelmente simples. Simplesmente troque seu prato principal por um menor. Por exemplo, use um prato de sobremesa em vez do prato raso. Nossos olhos e cérebro estão intimamente conectados. Quando vemos um prato cheio, o cérebro recebe um sinal de abundância e saciedade iminente, mesmo que o prato seja pequeno. A mesma porção, num prato grande, parecerá escassa e solitária, nos provocando a servir uma segunda porção. Esse simples truque visual faz milagres. Em vez de 3 grandes refeições, tente comer 4 ou 5 vezes ao dia, mas em porções menores. Isso ajudará a evitar aquela sensação de fome intensa que frequentemente nos leva a exagerar na comida. E mais uma dica importante: coma devagar. Mastigue bem os alimentos, saboreie seu gosto e aroma. O sinal de saciedade não chega ao cérebro de imediato, mas cerca de 15 a 20 minutos depois. Dê tempo ao seu corpo para perceber que já está saciado. Esta regra não é sobre dieta, mas sim sobre respeitar as necessidades do seu corpo. Certo, vamos para a sexta regra, e ela é dedicada à reabilitação de um elemento muito importante, mas que por muito tempo foi injustamente demonizado. Regra número 6. Não tenha medo das gorduras saudáveis. Sim, você não ouviu errado. Durante décadas, nos disseram que a gordura era o principal inimigo da silhueta e da saúde. Queijo cottage desnatado, iogurte desnatado. Essa ideia se enraizou tão profundamente que muitos ainda hoje olham com receio para qualquer produto gorduroso. Mas a ciência não para, e hoje sabemos que as gorduras são muito diferentes. Imagine que é um grande grupo de pessoas. Há os arruaceiros, mas também há os verdadeiros heróis. Os vilões são as gorduras trans, que se escondem na margarina, fast food, assados e alimentos processados. Essas devem ser realmente evitadas.
Mas também há os mocinhos, as gorduras insaturadas, que são vitais para o nosso organismo. Por que precisamos delas? Primeiro, o nosso cérebro é composto por mais de 60% de gordura. As gorduras saudáveis são, literalmente, alimento para a mente. Elas ajudam a manter a memória afiada, a concentração e protegem o cérebro das alterações relacionadas à idade. Segundo, são essenciais para a saúde do nosso coração e vasos sanguíneos. Ajudam a reduzir os níveis do colesterol mau e a manter a elasticidade das paredes dos vasos. Terceiro, sem gorduras, o nosso corpo simplesmente não consegue absorver vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K. Por mais cenouras que você coma, sem um pingo de óleo, o benefício da sua vitamina A será muito menor. Onde encontramos essas gorduras boas? As suas fontes são muito apetitosas. São óleos vegetais não refinados, especialmente o azeite de oliva e o óleo de linhaça. É o abacate. São as nozes, principalmente as nozes pecan, e várias sementes, de linhaça, chia, abóbora, e claro, peixes marinhos gordos, sobre os quais já falamos. Por isso, não tenha medo de temperar a salada com uma colher de azeite aromático ou de comer um punhado de amêndoas como lanche. Ao escolher as gorduras saudáveis, você faz um enorme investimento na saúde do seu cérebro e coração. E, finalmente, a sétima regra de ouro. Ela nos convida a ser mais atentos e cautelosos. Vamos falar sobre dois inimigos silenciosos da nossa saúde, que muitas vezes se escondem onde menos esperamos: o sal e o açúcar. Comecemos pelo sal. O principal problema não está naquela pitada que adicionamos à sopa enquanto cozinhamos. A maior parte do sal que consumimos é oculta. Ele está presente em grandes quantidades em produtos já prontos, em enchidos, salsichas, fumados, queijos, conservas, molhos prontos e até no pão comum. O excesso de sal retém líquidos no organismo, o que cria uma carga enorme para o nosso coração, vasos sanguíneos e rins. É um caminho direto para o aumento da pressão arterial, edemas e outros problemas sérios. Então, o que fazer? Tente cozinhar em casa o mais frequentemente possível, assim conseguirá controlar a quantidade de sal. E descubra o mundo incrível das especiarias. Ervas secas, alho, cebola em pó, pimentão doce, cúrcuma, umas gotas de sumo de limão. Tudo isso pode tornar o sabor de qualquer prato vibrante e rico, permitindo reduzir a quantidade de sal. Agora, sobre o açúcar. A história é muito semelhante. O perigo não está tanto na colher de açúcar no café da manhã, mas sim nos açúcares ocultos nos produtos industrializados. Os fabricantes adicionam-no generosamente para melhorar o sabor, especialmente em produtos com baixo teor de gordura, para compensar a ausência de gordura. Iogurtes de frutas, sobremesas lácteas, muesli e cereais de pequeno almoço, sumos de pacote, ketchups e molhos, são verdadeiras armadilhas de açúcar. O açúcar em excesso são calorias vazias que levam ao ganho de peso. Ele provoca processos inflamatórios no organismo e é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Tente saciar a vontade de doces com produtos naturais. Em vez de sumo, coma uma fruta inteira, obtendo ainda fibra útil. Em vez de iogurte açucarado, escolha um natural e adicione um punhado de bagas frescas ou congeladas. Esta regra não é sobre uma proibição total, mas sim sobre consciência. Leia os rótulos e faça escolhas em prol da sua saúde. Então, o que concluímos? 7 regras que, à primeira vista, parecem óbvias. Mas vamos aprofundar um pouco mais. O grande segredo que as une a todas não é uma dieta restritiva, mas uma atitude consciente e carinhosa para consigo mesmo. Não se trata de privações, mas de amor e cuidado com o seu corpo, que o serviu com lealdade por tantos anos. E aqui está a grande virada. Você reparou? Nenhuma dessas regras exige que você compre superalimentos exóticos ou que passe fome. Pelo contrário, tudo o que é mais benéfico já está disponível num supermercado comum. Peixe magro, queijo cottage,
ou ricota, vegetais da estação, nozes. Os fundamentos da longevidade não são caros, são sábios. Ao mudar apenas alguns hábitos, você não só melhorará seus exames, mas recuperará a energia para caminhadas, para brincar com os netos, para o seu hobby favorito. Você estará investindo na qualidade da sua vida, e não apenas na sua duração. Lembre-se dos princípios essenciais de uma alimentação simples para a longevidade. Mais proteína e fibra, água suficiente, cálcio com vitamina D, gorduras saudáveis, porções pequenas e menos sal e açúcar. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se foi útil para você, por favor, deixe um like e inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajuda muito a criar novos vídeos úteis. E qual dessas regras você considera a mais fácil de seguir? E qual a mais desafiadora? Ou talvez, você tenha seu próprio segredo pessoal para se sentir bem depois dos 60? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos conversar sobre isso.